Olá, meu nome é Eduarda, sou do 8º período de Letras da UPE e estou aqui para falar um pouquinho sobre a leitura que fiz de 3 artigos que trazem discussões importantes acerca das produções literárias, da literatura brasileira no século XX, do movimento modernista. E o primeiro artigo, de Maura Voltarelli, tem como título Perspectivismo e Antropofagia em Cobra Norato, de Hal Bopp. Então, a Voltarelli traz uma discussão acerca dessa obra, da obra Cobra Norato, da relação que a obra estabelece, em sua forma literária, com a teoria do perspectivismo ameríndio, de Eduardo Viveiros de Castro, assim também como a própria noção da antropofagia, dentro desse contexto do próprio movimento modernista, da noção que se tem de antropofagia. Publicada em 1931, a obra, junto com a tão famosa obra de Mário de Andrade Macunaíma, assim também como a obra Martim Sererê, de Cassiano Ricardo, forma a chamada tríade mítica do modernismo. E é importante também destacar que Cobra Norato, por muito tempo, foi uma obra deixada de lado pela crítica, não foi tão contemplada assim como outras obras modernistas. Então é recente o interesse pela obra e também o reconhecimento da obra como parte fundamental desse conjunto, do conjunto desse período. E o que seria então a obra Cobra Norato, escrita por Hal Bopp? Bom, primeiro, a obra é um poema composto por 33 cantos, que expressam a narrativa considerada desordenada por apresentar diversas vozes dentro do poema, composta por versos livres, com a forte influência das lendas amazônicas, da cultura dos povos indígenas, e traz, a partir dessa imagem, desse símbolo da floresta, como algo mágico, inexplorado, o próprio Brasil desconhecido. E aí entra nessa reflexão que Voltarelli traz acerca da antropofagia, a antropofagia como um movimento de ir em direção ao outro até se tornar o outro. Conhecer o Brasil profundo, aquele Brasil desconhecido, para que se possa ter uma consciência nacional, contribuir para a construção dessa consciência nacional. E o próprio Raul, ele passa um tempo na Amazônia, ele vivencia esse encontro do que ele chama do Brasil profundo. Então é muito interessante a gente perceber essa relação, a obra, o Cobra Norato, é uma variante de uma lenda, inclusive, a gente entender isso, que é a lenda da Cobra Grande. Então, você perceber essa rede de influências, além de destacar esse movimento de ir em direção ao outro, de encontro ao outro, de encontrar-se com a natureza primitiva, distante, inexplorada, Voltarelli também destaca um ponto muito interessante sobre essa obra, que está relacionado ao perspectivismo ameríndio, que está na maneira como a obra concebe a natureza e todos os elementos, os seres que a envolvem. Então, dentro da obra, a natureza pensa, fala, tem forma humana, Então, há uma personificação desses seres. É um exercício desse perspectivismo ameríndio, pois é uma concepção presente em muitos povos, na cultura de muitos povos indígenas, e partindo dessa noção, a gente tem uma perspectiva de que a humanidade seria o atributo comum a todos os seres vivos. E acho interessante porque, para nós, como a Voltarelli pontua, o atributo comum entre a humanidade e a animalidade seria a animalidade. E para esses povos, esse ponto comum, esse atributo comum, na verdade, é a humanidade. Outra coisa também importante a se pensar é sobre a própria simbologia da serpente. A serpente que é presente em diversos
rituais, em danças que invocam chuvas, por exemplo, dos povos ameríndios, é vista como um instrumento, né, de orientação desses povos, ou seja, um olhar positivo. E enquanto a gente tem, né, em outras culturas a serpente como um símbolo, né, como uma ideia de mal, de tentação. Então é muito interessante a gente perceber essas diferenças e ver o que a serpente representa dentro da própria obra, é como a entrada para o outro mundo, a entrada para o outro. E já finalizando o artigo, Voltarelli faz um comentário acerca justamente da parte final do poema, né, do que para ela seria uma imagem decisiva da obra, que é quando Cobra Grande entra no cano da sé e tem sua cabeça esmagada pelos pés de Nossa Senhora. E assim, é uma imagem muito simbólica. O cano da sé como sendo essa representação do progresso, da civilização, e por sua vez a gente tem a imagem da cobra grande sendo esmagada pelos pés de Nossa Senhora, que já também faz uma referência, né, de toda uma construção cristã, dessa relação, né, quando você pensa nos pés do próprio colonizador da América, então dos povos indígenas, e desse esmagamento que se tem dos seus mitos, das suas lendas, da sua cultura. O segundo artigo de nossas leituras tem como título Os Cantares do Amor, a lírica amorosa na poesia de Hilda Hilst, de Frederico Espada Silva. Bom, Frederico destaca a Hilda como sendo uma escritora que reúne em seus versos tanto a fusão amorosa de um eu feminino com o outro, quanto a tentativa de redescoberta do ser humano através de um espaço que fica entre o sagrado e o profano. Nesse caso, a obra poética de Hilda é marcada por manifestações do erotismo e do lirismo amoroso. E, segundo Frederico, é possível a gente observar, ao ler as obras de Hilda Hilst, uma sensação de incompletude amorosa desse eu lírico, e também não só dessa incompletude, mas também da busca pela completude. E antes de iniciar a discussão propriamente dita acerca da obra poética de Hilda, Frederico traz algumas questões e conceitos importantes sobre o que seria lirismo amoroso, o que seria a própria poesia, a relação entre ritmo e imagem, né? A relação entre lirismo, amor, quais são os conceitos de amor. Então ele faz muita referência a Otávio Paz, né? Com sua grande obra Arco e a Lira. Então a gente tem a lírica como um veículo de sentimento amoroso e é cantada por um sujeito, no caso o eu lírico, que se funda ao objeto, né? A manifestação então de sentimentos e de emoções. E no caso do lirismo amoroso, a gente tem um Eros que adensa a linguagem poética, né, como é colocado pelo Frederico, aveludando-a, tramando contra o eu lírico, já arrebatado ou esmagado pelo sentimento amoroso. E chegamos então no ponto-chave da discussão do que seria para o Frederico a marca fundamental da Hilda, né, que é justamente a incompletude amorosa no lirismo amoroso de suas obras. É destacado que essa incompletude ela se dá através da ausência do amado, né, do amor e de sua impossibilidade, do amor que é pretérito, do amor que é ausente, né, de uma poesia, portanto, que apresenta um lirismo amoroso que busca completar através da própria poesia o que falta na relação amorosa, que é o próprio amado. Então essa é uma característica muito importante, muito marcante da Hilda, é o que destaca o Frederico. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo intitulado A Metalinguagem em Manuel de Barros, uma tática da criação. Ele foi escrito por Suzel dos Santos e vai trazer uma análise, né, dos poemas de Manuel de Barros através da perspectiva da metalinguística. E aí, nada mais é do que usar o código para falar do próprio código. Na questão de Manuel de Barros, a autora ela vai fazer essa reflexão da poesia dentro da poesia.
Bem no começo do artigo, ela começa a fazer uma intertextualidade, né? Ela comenta a intertextualidade entre Alberto Caeiro e Manuel de Barros. E dentro dessas discussões, ela traz uma informação, né? Uma observação muito importante, que é o seguinte: para se chegar à poesia, é necessário livrar a palavra do significado corrente. É necessário romper as ligações semânticas, sintáticas, morfológicas, prosaicas. E aí, quando ela dá essa informação, ela já traz para o leitor essa questão de que a poesia, ela está muito além do que o leitor pode achar de um significado de uma palavra habitual. Então, é muito mais profundo do que isso. Então, ela já começa a dar esse tipo de informação. E ela vai confirmar o ponto de vista da análise dela através dos poemas de Manuel de Barros. Ela traz alguns poemas durante o artigo. E aí, tem um poema em que ela traz, que é o poema 7, da parte 4 do livro Guardador de Águas, de Manuel de Barros. E logo no primeiro verso, ele comenta o seguinte: o sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Há que se dá um gosto encasto aos termos, a ver com eles um relacionamento voluptuoso, talvez corrompê-los até a quimera, escurecer as relações entre os termos em vez de aclará-los. Não existem mais reis nem regências. Uma certa liberdade com a luxúria convém. E aí ela traz esse poema para o artigo dela, e ela começa a fazer as inferências para poder defender o ponto de vista da análise. E é bastante interessante, porque o próprio Manuel de Barros utiliza da poesia para descrever a própria poesia. Então, ele utiliza da metalinguagem. E quando ele fala do sentido literal das palavras, ele começa a falar do processo da criação poética. E aí, ele fala, de chegar à quimera. E o que seria a quimera? Seria um lugar de imaginação, um lugar de sonhos, que também poderia ser interpretado a poesia. Então, Manuel de Barros, ele traz um poema descrevendo a própria poesia, como chegar à poesia, se utilizando da própria metalinguagem. E isso é muito interessante, porque ela mostra, né, ela não só traz esse poema, ela traz outros poemas, e fica muito claro. Se você lê o poema isolado, talvez não fique, mas quando você vê essa análise, você vê esse olhar, fica bastante claro no como ele utiliza, né, se utiliza da função metalinguística para descrever a poesia dentro da própria poesia.